Eu sou Sérgio Gabriel, apresentando o meu, o seu, o nosso podcast. Velha Guarda, papo sem rodeios. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar, nenhum elogio é válido. E hoje vocês vão participar de uma mesa, irão participar de uma mesa com duas jovens, mas duas jovens com uma alma amadurecida. Não posso dizer que é uma alma velha, não, mas é uma alma experiente. E eu quero que vocês conheçam nossas amigas que já fazem parte da família Velha Guarda, Vivi Cássio e Luciana Moraes. Sabe aquele momento em que bate a fome ou a vontade de comprar algo rapidinho, mesmo de madrugada? Na de noite, você encontra tudo o que precisa, a qualquer hora do dia. Pães fresquinhos, café na hora, lanches doces, bebidas e uma mercearia completa para facilitar sua vida. Passou perto? Entra. Precisou agora? A gente está aberto. De noite, sempre pronta para te atender. GS Associados, consultoria especializada em certificações para sua instituição, projetos, requerimentos e prestação de contas. Fale com Georgia Cristina e garanta sua segurança e agilidade nos seus processos. Fala pessoal do Velha Guarda Podcast, tudo bem? Fui convidado ali pelo meu amigo Sérgio para estar passando um recadinho aqui para você, aposentado ou pensionista do INSS, tá? Nos últimos meses tivemos um aumento significativo ali na tentativa de golpes, tá? A maioria desses golpes ali acontece por ligação ou por mensagens via WhatsApp. Lembre-se sempre que Banco e INSS ele jamais vai entrar em contato com vocês por meio destes canais e ainda mais se pedirem ali para vocês devolução de valores, tá? Então toma muito cuidado com esse tipo de golpe. Lembre-se sempre de fazer ali o contato com uma empresa segura e de confiança, tá bem? Forte abraço! Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso podcast. Velha Guarda, um papo sem rodeios. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar, nenhum elogio é válido. E hoje a mesa está florida. Eu estou reinando com duas varoas. Olha que bênção, hein? Bendito é o fruto entre as mulheres. Eu já começo biblicamente correto. E apresentando minhas duas preciosidades. Uma eu tenho uma surpresa que ela nem sabe, mas vai saber agora, mas apresentando Vivi Cássio, que já esteve conosco no primeiro programa, e a Vivi também vai ser surpreendida com uma novidade que eu trago para ela. E também a nossa querida Luciana Moraes. Eu tenho obrigação de guardar o sobrenome da Luciana, que afinal de contas é o nome da minha filha mais velha, Moraes. Então, Luciana, obrigado pela tua participação, pela tua presença. Seja muito bem-vinda a esse podcast e que você possa nos ajudar a cada episódio nós melhorarmos, crescermos com esse trabalho que você tem, que é muito bem feito, muito bacana, e eu sei que você é uma pessoa do bem. Que Deus Todo-Poderoso continue iluminando sua mente. Amém. É um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado, Lu, obrigado. Vivi, você que me apresentou essa preciosidade, né? A Lu é uma preciosidade. Também, ó, não fica com ciúme não, é que o marido tá aqui, eu tenho que avisar. Não tem problema não, ele é gente boa, o cara é do bem. Mas a gente avisa, né? Porque ele fica, o cara feio, o cara tá cantando minha mulher. Não, para com isso. Aqui é Velha Guarda, aqui não tem essa. Vivi, vamos falar um pouquinho dos nossos idosos? Eu sei que você tem muita coisa para nos orientar, inclusive, eu estava conversando com a nossa produção de São Paulo a respeito da tua participação, e a gente entendeu que seria bacana a gente criar um quadro, né? Um quadro específico Velha Guarda. E a Vivi vai, a cada quadro, a cada episódio, ela vai trazer algo que ela ache inerente, né? Cultura, moda, a moda do idoso, a questão de alimentação, a questão do lazer. A cada quadro, a cada episódio, ela vai trazer um panorama disso. Tá? A Luciana
vai estar conosco também dando essa coordenação, vai nos ajudar nisso. E eu quero dizer que você vai ser muito bem-vinda, muito bem acolhida de coração pela família Velha Guarda. Por mim, por Dona Diva, você sabe do amor que a gente tem por você. E eu entendo isso, Vivi, como uma missão, como um propósito, que Deus nos une num conhecimento lá atrás, e a gente já fez algumas coisas também que não foram muito, mas fomos bênçãos para as pessoas. Fomos bênçãos. Não importa, fomos bênçãos. Fomos lá, onde ninguém queria ir, nós fomos. Nós fomos. E, com isso, mostrou-me o teu lado humano. Você podia ter dito na ocasião, não, tá maluco, pastor, não vou fazer, mas nós não fizemos nada de errado, fomos atender. Você pode fazer alguma coisa por alguém, sem ver quem é, apenas precisa de socorro, foi assim que nasceu a Cruz Vermelha, precisa de socorro, eu vou lá ajudar. Ah, mas é o fulano, é o ciclano, é o Bertano, eu não quero saber quem ele é, quero saber que ele é uma alma, que é uma pessoa. Precisa de ajuda, e foi isso que nós fomos fazer. Inclusive, levamos uma Bíblia. Entregamos uma Bíblia nas mãos. E eu achei importante esse caráter, esse gesto da Vivi, porque mostrou-me o coração que ela tem para abençoar, acolhedor, e isso foi muito legal. E daí nasceu nossa amizade, Vivi me ajudou em outras situações, acabou minha esposa indo trabalhar com ela, e a coisa ficou muito legal, ficou sendo uma filha na fé para a gente. A gente sempre, nas nossas orações, a Vivi, o nome Viviane está lá conosco. E agora Deus nos coloca novamente frente a frente para executarmos uma outra missão. Ela me ajudando numa difusão de um trabalho e eu acrescentando o que ela já tem para crescer mais esse trabalho. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Já deu muito certo, tá? Então, por favor, Viviane, seja muito bem-vinda, Vivi, aqui na Família Podcast, fazendo agora o quadro Velha Guarda. Opa. A responsabilidade vai ser tua. Nossa, eu fiquei até toda arrepiada aqui. Pastor Sérgio, para mim é sempre uma honra estar com vocês. Você e a Diva moram aqui no meu coração, sempre me dando apoio, me orientando, torcendo por mim. E a Cop Life veio de uma ideia do Senhor também. Falou, olha, evidencia, cria isso. E assim, é muito bom a gente ouvir os mais velhos, né? Os sábios. E eu ouvi e assim apliquei na minha vida. E graças a Deus eu tenho recebido muitas bênçãos. Porque a Cop Life, né, a cooperativa que a gente criou, foi uma cooperativa com o propósito de ajudar as pessoas, qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. E eu, por ser dona de uma empresa de home care, eu senti essa dor da falta da qualificação no mercado de trabalho. Eu falei, por que não ensinar as pessoas o jeito ideal de cuidar, o jeito amoroso de olhar? Eu detesto essa palavra, mas infelizmente vem, né, no nosso convívio, humanizar a assistência. Ora, vamos falar de humanização sendo humano? Isso tinha que ser notório, fluindo das nossas, no nosso dia a dia. Mas a gente ainda precisa falar que sim, devemos parar um pouco, deixar de ser mecanizado e olhar com amor e com carinho, principalmente a terceira idade, eu levanto a bandeira. E com esse convite tão especial de abrir, né, esse quadro aqui no podcast, a Velha Guarda é aquilo que eu vivo, que eu me inspiro, que eu adoro esse público. Desde lá da minha época na igreja, bem recente, eu gostava de frequentar, em vez dos cultos de adolescentes, frequentava as orações com os idosos, porque eu sempre via realmente a troca que eu poderia ter, né? E tendo esse convite que eu me sinto muito privilegiada, eu quero realmente me colocar aqui à disposição para servir através do meu conhecimento como enfermeira e o meu conhecimento como amante e gostando de cuidar das pessoas. Eu quero me colocar à disposição para servir os idosos do canal Podcast Velha Guarda. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Vivi. Luciana, eu assim, fico feliz que você, Vivi, já começou a fazer, já trouxe a Luciana. Eu falei, pô, já Vivi, chegou chegando, né? eu vou conversar com a Luciana, eu preciso da Luciana com a gente aí, com essa expertise que ela tem, conhecimento. Já chegou aqui, já pegou cadeira, já tudo. Eu falei, caramba, eu não falei nada, mas já tá... Acho maravilhoso isso. Acho isso o que nós chamamos de proatividade. E você entende, então você sabe, você chegou dando noções daquilo que você conhece.
Você não está inventando, você não está tirando do éter. É uma coisa que você vive no teu dia a dia, na tua vida, e você o faz com maestria. Então, Luciano, o convite que eu tenho para te fazer é um convite profissional, obviamente, mas não fala de dinheiro agora não, tá? Isso aí a gente fala depois. É um convite profissional a Dinheiro a nível gente de... começa no off, né? Começa no off, não vai falar aqui. Para que você possa cuidar da nosso marketing, cuidar da nossa assessoria dentro desse trabalho que você faz com maestria e não é de agora, né? Quantos anos, Luciana? Desculpa, eu não estou perguntando a sua idade, não, os anos. Não, mas de eu não trabalho. tenho problema de falar a idade também, não. Esse assunto é bem interessante porque eu fui criada por vó, né? Isso. Então, assim como eu vivi, eu sempre me identifiquei com um público mais maduro também. E na igreja também não gostava de ficar junto com os jovens. Eu e uma amiga, nós somos as primeiras diaconisas mais novas na época. Eita, que bacana. Que era algo que geralmente era para as pessoas mais maduras, né? Sim, sim. Mas é muito bom. Inclusive, nós estamos vivendo um tempo que a longevidade está aumentando. Então, é um assunto importantíssimo, algo muito pertinente, né? Inclusive, ter um quadro, como a Vivi vai ter, trabalhando na área dela, vai ser importantíssimo para essa produção de conteúdo mesmo, relevante para essa área, e vai ser um prazer estar aqui auxiliando, aprendendo, doando também, porque é sempre uma troca, né? A gente dá e recebe o tempo todo, e é uma honra. Eu que agradeço já a você. Você perguntou do tempo, né? Eu falei que o ano passado eu estava muito feliz. Quando eu tinha 24 anos, quando eu fiz 24 anos, eu fiquei assim uns 5 anos no 24. Ah, é? Aí eu fiquei 24. O outro ano, o povo, quantos anos você fez? Eu, 24. Ficou 5 anos fazendo 24. Sempre fazendo 24. Mas depois a gente começa a amadurecer e entende, né? Que é uma honra, principalmente nos dias de hoje, chegar na idade que nós estamos chegando, ter mais entendimento, mais maturidade. Aí o ano passado eu fiz 40 e eu fiz questão. Tenho 40. Sério? 40. Então, esse ano, não parece não. 41. Oh, glória a Deus. E nessa Deus área, Deus abençoe. eu falo que desde novinha eu fui empreendedora. E um empreendedor, eu falo que eu comecei a empreender com 12 anos. Quando eu ia na praia, chegava lá, eu colocava uma pessoa na minha perna, já levava tudo estratégico, né? Levava o pente, levava a gominha, o tererê. Colocava uma pessoa, que é um marketing isso. Eu colocava uma pessoa estrategicamente, fazia lá a tiarinha nela, aí já vinha fila de pessoas que não me conheciam. Quanto é? Aquela ali era só... Você vê que é dom, né? É dom. Isso é dom, é um talento. É dom. Um talento, Eu voltava talento. para casa com mais dinheiro do que eu tinha levado para a praia. Então, eu pegava meu dinheiro, deixava guardadinho, fazia dinheiro na praia. E eu considero isso já um marketing, embora eu não tinha curso. Depois eu fui trabalhar com telemarketing, que foi algo também que me deu uma experiência incrível. E com 19 anos eu abri minha primeira loja. E quando a gente é empreendedor, você tem que aprender a fazer um pouco de tudo, né? Porque no início, então, a gente é eu presa. Então, você aprende a fazer marketing, você aprende a fazer tudo. Então, antes de realmente estar nesse papel, eu considero que eu já fazia. Perfeito. Né? E a gente vai aprimorando, e agora nesse ramo, nessa que eu atuo da assessoria de imprensa, jornalismo, tem 5 anos que eu faço as coberturas de evento, coberturas de imprensa, e entrevistas, mas a experiência eu já fui construindo, né? Eu sou uma estudiosa, então eu fiz teologia, eu fiz psicologia, fiz comunicação e fui estudando, e já estou pensando no próximo. Bora, vamos para cima. Você tocou num ponto, Luciana, que eu quero que seja já o início do nosso podcast. Você falou algo que me chamou a atenção, e a Vivi que tocou, na questão do idoso na igreja. Isso é muito importante o que a gente vai falar aqui. Porque eu sou idoso. Tenho 67. E aí, você começa a ver, a perceber, que as pessoas começam a te colocar meio que de lado. Sabe? Você passa a ser apenas uma mobília. A igreja, ela precisa entender o princípio de respeito ao idoso. Deus coloca isso. Mas ele escreve não a palavra idoso, ele coloca sábio.
porque você já passou por caminhos que você vai ter condições de ensinar o outro a passar, porque você passou. Você adquiriu entendimento. Quando você adquire entendimento, e isso está em Provérbios capítulo 2, Salomão dizendo na oração, me dê entendimento, peça entendimento que ele dá, peça inteligência que ele dá, o entendimento que ele te dá é para que você consiga aprender como ensinar alguém. Eu costumo dizer, só ensina o caminho quem passou por ele. Porque se você não passou, será 2 cegos, será um cego guiando outro cego. E os 2 vão pro abismo. Nós conversamos sobre isso hoje, né, Vivi? Olha aí, então Tá bem interligado mesmo, né? Então, eu entendo, e aí a Vivi falou, e você também trouxe, Luciana, essa questão do idoso, e eu já estava com isso em mente, levantar essa bola para vocês darem a opinião de vocês, conversarem sobre isso. As igrejas precisam ouvir mais os idosos. Eu vou até mais longe, assim. Eu acredito que não só as igrejas, mas a população. A sociedade. Porque realmente, de fato, o idoso ele tem muito a oferecer. E hoje estão sendo criados projetos e que mostrem isso. Por quê? Porque as pessoas elas confundem idoso com velho. Né, que a gente fala de antigo e velho. Velho você joga fora, antigo não, é uma coisa rara. Que você guarda com carinho. Isso, guarda aí que vale muito. Então as pessoas, a gente precisa trabalhar a sociedade para entender que o idoso não é velho, o idoso é raro, o idoso é antigo, vamos dizer assim, nesse sentido, né, de velho e antigo. Por quê? Porque ele tem uma preciosidade de conhecimento que o mais novo não tem. Só que hoje, a nossa geração, né, mais nova que eu, não valoriza isso. Hoje a geração mais nova fala, qual é, véi? Não sei, né? Até a forma de comportar. E, por exemplo, eu sou da época da benção. Né? Hoje os mais novos que falam benção é só alguém que obrigado, né? O que é obrigado ou que a família ainda continua passando isso. Então, eu acredito que é algo assim que não é só dentro da igreja. É algo que está sendo na sociedade que vai passando. Então, que é algo familiar mesmo, é cultural. A gente precisa continuar ensinando as pessoas o valor do idoso, mostrando que o idoso não é velho. Lá em Minas, eles estão fazendo um projeto. Eu fui fazer a assessoria de imprensa para um supermercadista, o Super Minas, e eles falaram que eles estão fazendo um projeto nos supermercados. Esse mercado que é da família do Ricardo Nunes, não, né? Lá a maioria dos supermercados são, mas esse é uma feira. Ah, tá. E aí, o que eles fizeram lá? Eles estão fazendo um projeto para idoso. Por quê? Porque os mais novos hoje, a mão de obra, você falou, né? A mão de obra está escassa. E eles perceberam que o idoso ele está voltando para o mercado de trabalho. Porque a aposentadoria não vai. Isso. Então está sendo até mesmo também para ele se sentir útil. Então tem a ver com a questão do valor, mas também essa questão da utilidade. E estão fazendo trabalhos em banco, em supermercado, e o atendimento tem sido muito melhor. Sim. Né? Então é um pouco mais humanizado, né? Mais humanizado, Infelizmente tem que ficar lá vendo de humanos, mas é verdade. A gente tem que ter mais atenção e carinho, olhar com olhar humano, né? E respeitando. A Lu levantou uma questão de respeito. Eu, quando era lá, pouco tempo atrás, né, na minha infância, eu participava dos grupos de oração na igreja. E os grupos de oração eram sempre as mesmas pessoas, que são os idosos, né, os anciãos da igreja, e pouquíssimas pessoas. E os adolescentes queriam ir nos grupos mais agitados. E eu gostava muito de ir. E as irmãs perguntavam, por que você gosta de vir? Por que você gosta de estar aqui com a gente? E eu não sabia, lá nos meus 13, 14 anos, por que eu gostava tanto. Eu acho que já era um chamado dentro de mim, dentro de estar cuidando. Com certeza. E eu falava assim, eu gosto de vir pra cá, porque fora ter o bolo de fubá da senhora, que eu brincava assim, que era muito gostoso depois da reunião de oração, eu gosto muito de estar aqui porque eu aprendo muito com vocês. Porque depois da reunião a gente tinha o café, e ali elas conversavam, trocavam receitas.
E faziam crochê. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, sei fazer ponto cruz, sei fazer tudo isso. Na época de WhatsApp, eu aprendi tudo lá com elas, né? E fiz o meu enxoval, né? Quando eu casei, fiz meu enxoval do bebê, tudo aprendendo com elas. Eu falei assim, gente, hoje eu vejo, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época eu aproveitaria muito mais. Mas a gente vai desenvolvendo a mentalidade é para ser desenvolvida. Eu falo, cara, que preciosidade. Eu falo isso muito com meu filho, respeite seu avô, seus avós, respeite os idosos, porque assim, eles têm muito a contribuir, né, com conhecimento e entendimento. Né? É muito valor. Isso é muito importante. É verdade, é verdade. Eu também quero agradecer a presença aqui nos nossos estúdios da querida irmã, amiga, pastora Débora Salles, e do seu esposo, o Júnior, que também são cooperadores, colaboradores conosco aqui. A pastora Débora, ela circula muito dentro do mundo evangélico, e como eu não tenho muito tempo, às vezes, para ir nos locais, as pessoas chamam e tal, por exemplo, domingo agora, próximo, eu devo estar numa viagem bem longa, e tem um seminário ao qual eu pertenço, que dou aula uma vez por mês nesse seminário, e inclusive eu vou trazer a diretora aqui, porque nós vamos abrir vagas agora para os idosos. Eu falei isso com ela, quero os idosos estudando a palavra. O povo ficou 40 anos no deserto e não envelheceu. As alpargatas não sofreram um dano. Então, o nosso rostinho também não. Eu vejo meus amigos do meu tempo, da minha idade, tudo acabado, Vivi. Os caras estão acabadinhos. Entendeu? Olha, fulano, mas você é mais novo do que eu. Sabe? Eu me sinto, eu fico assim, Senhor, eu sou um privilegiado. O Senhor me deu algo que as pessoas têm dificuldade de entender, o sobrenatural de Deus na vida da gente. Mas isso é uma construção, né? Temos a gente estava brincando, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Ou do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, assim, é toda uma construção. O senhor cuida, o senhor bota a sua mente sempre ativa, isso é muito importante. Aquele esquecimento leve, onde eu botei meu óculos, isso é normal, né? Mas, assim, como o senhor tem uma mente bem ativa, uma vida bem ativa, eu falei assim, gente, pastor Sérgio, ligado 220, tá aqui, tá ali, isso aqui, uma correria, e é isso que vai te manter, isso, o senhor vai assim até os 98. Depois a gente fica um pouquinho mais recluso, tá? Depois a gente vai lá para a cidade dos idosos, ou fica em casa. Vamos para a cidade dos idosos, nossa amiga. Ou fica em casa. Nossa amiga Janaína. Lá em Araruama. Pois é. Pastora Débora, obrigado pela sua presença aqui. O Júnior também. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E vamos junto aí. Isso. Lu, diz aí, você é a pessoa das grandes cortes, né, da RP, ou Public Relations, de várias situações. Você está me devendo um livro. Eu trouxe. Eu cobro, hein? No ar, eu cobro. Eu gostaria depois que você falasse sobre esse livro e tal, e a gente vai continuar nesse assunto dos idosos dentro das igrejas. Sensacional. Eu quero bater muito nisso, bater no sentido de conversarmos, porque eu acho uma grande falha dos ministérios. Eu acredito, minha mãe é de Carrancas, né? E aí eu falava sempre, desde novinha, eu ia pra cidade e falava assim, nossa, essa cidade é incrível. E todo mundo, os mais novos, querendo sair de lá. E eu falava, porque falta muita coisa. Porque onde falta, tem possibilidades. Então, talvez essa pauta que você está trazendo, não é todas as pessoas que veem, mas se você viu, e algumas pessoas, já para se posicionar, para trazer soluções, para começar a implantar coisas para eles dentro das igrejas também. Sim, porque, sim. De fato, a gente só vê, né? Deus ele nos permite ver algo diferenciado para a gente fazer algo. Porque, realmente, eu acredito que é a lei, né, da vida, assim. As pessoas vão olhando por esse lado e deixa a pessoa ociosa. Mas você é um exemplo disso. Eu falei do meu sogro, que tem 70 e poucos anos também, que é presidente. Ele fala que a nossa idade não está na identidade. Que é só um número a identidade, né? Que está na mente. Ele fala muito isso. E de fato é. E essa atividade é o que vai ajudar a pessoa a conseguir ter uma vida mais proativa. A gente comentou aquele dia, né? Que os idosos da Barra
eles têm um perfil diferente dos idosos de Copa. Então, isso tem muito a ver com o estilo de vida. Quer dizer, o idoso de Copa, ele é mais quieto, ele é menos proativo. Isso, é Ele mais vovozinho. Os 50 anos de Copacabana, ele já é mais vovozinho, já é mais... até por causa da estrutura do bairro, a violência, muitas vezes, de não poder sair de casa, é considerado o segundo maior bairro da América Latina de idosos. De idosos, é verdade. Né? Concentração Verdade. maior. Concentração, e não tem tantos atrativos, tantas coisas para se fazer. Estamos aqui com uma especialista, né, com idosos, no trabalho que ela faz, então ela sabe bem disso, né? Estatisticamente é comprovado, porque a gente, numa conversa, ela estava falando sobre isso, né? Fala um pouquinho dos estímulos. Então, a gente estava conversando sobre isso e a gente falou, poxa, as pessoas, infelizmente, pela violência na Zona Sul, né, elas não têm aquele play, aquele espaço grande de condomínios que a Barra da Tijuca oferece, ou qualquer outro lugar, né, do nosso estado. Então, como a Zona Sul, os idosos ficam mais reclusos, eles não têm o espaço para exercitar, para andar. Ah, Viviane, mas a Zona Sul tem a orla inteira. Mas vai você, idoso, sozinho andar numa orla naquela? Né? Vai ter riscos, vai ter perigos. Então, eles preferem o quê? Ficar mais dentro de casa. Então, dentro de casa, o que você faz? Atrofia. Tudo que a gente não usa, tudo que a gente não desenvolve, vai atrofiar. Então, assim, o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não desenvolver a mentalidade, desenvolver o cognitivo, nós vamos ter problema com demência. Se nós não desenvolvermos nosso corpo, no trazer um estímulo de energia, como exercitar, caminhar, fazer musculação, qualquer outra coisa, fisioterapia, vai nos trazer uma atrofia, um não estímulo para o nosso corpo, nós vamos desenvolver coisas ruins, né? As doenças e tudo mais. Então, o que a gente estava conversando e fazendo uma analogia? Realmente, as pessoas na Zona Sul exercitam-se menos do que as pessoas que têm um espaço mais reservado. No caso, a gente fala da Barra da Tijuca, porque é a maior questão que eu atendo. E a gente notou isso, né, Lu? Que as pessoas têm um espaço maior, mais seguro. Talvez se a gente desenvolvesse um play, talvez tivesse uma iniciativa aí, desenvolvesse um espaço onde os idosos pudessem se exercitar bem na Zona Sul, talvez a gente melhoraria mais a qualidade de vida, né? Isso é isso. Ou a segurança pública melhorar, que a gente espera isso no futuro bem próximo. O governador do estado está trabalhando para isso, né? Tomara que deixe o homem trabalhar, isso é o problema. É verdade. E já nessa questão da liderança que o senhor falou, da liderança cristã, de valorizar melhor o idoso, eu acredito que é mais um trabalho de consciência para os líderes. Perfeito. Porque isso é algo que tem que ser conscientizado e tem que ativar a mente do líder, porque é o líder que vai conduzir isso. Se o líder tiver respeito, eu falava isso, né? Assim, o pastor, as ovelhas, elas são a cara do pastor. Então, se o pastor, é um pastor que ele valoriza o idoso, todo mundo vai tratar bem e valorizar o idoso. Então, eu acredito que é mais uma questão de ensino, talvez. Ensino mesmo. Culturalmente dentro da igreja. Exato, nas lideranças. Isso que você está falando é puríssima verdade. Eu vou te contar o porquê que eu estou dizendo isso. Eu tive um problema dentro da minha igreja em relação a isso, com os jovens. A minha igreja ser uma igreja americana e tal, os caras acham, eu sou pastor da Coxique, o cara já, sabe, a soberba cresce. E a gente que tá nem aí para essa coisa, aí é que Deus não nem aí, eu quero fazer a obra. Eu falei para o pastor uma vez, eu não quero cargo, eu quero trabalho. E eu não preciso do título para mim fazer a obra. Eu só quero estar debaixo de uma cobertura espiritual. Se o senhor puder ser minha cobertura espiritual, mas se o senhor não puder, eu levanto e vou embora. E assim foi. E ele falou assim, caramba, eu não esperava uma resposta dessa. Eu não vim aqui atrás de cargo. Eu vim aqui atrás para poder trabalhar e fazer algo, sabe, dentro daquilo que o senhor quer que eu faça. Agora, daí, ele me fez pegar todo o meu diploma. Eu tinha acabado de me formar bacharel em teologia pela Igreja Batista Peniel da Tijuca, tudo certinho e tal. Fiz um concílio,
Passei por 3 confederações, pela CGIADB, Convenção Geral Internacional das Assembleias de Deus do Brasil, pelo Conselho Federal de Pastores, tá? E pela Associação Batista Internacional. 3, concílio. Saí no dia do aniversário da Diva, nunca mais esqueço isso. 19 de abril, fomos lá para Minas Gerais, Ituiutaba, que do outro lado da rua é Goiás. Uhum. É divisa, né? É divisa. E ali a gente, com mais de 300 pessoas, chegamos na sexta-feira, fizemos tivemos um jantar e tal, aí sábado de manhã começou as seleções, de 300 pessoas, só foram consagradas, só foram ali participar do ato 110. E Deus me honrou de eu passar entre os 110. O mais novinho da mesa devia ter uns 85, o mais novinho. Era só, e os caras pesados, e Deus achou graça e me deu a palavra certa para eu falar. Eu só vi quando eu fazia assim, um óculos, olhava para a minha cara. Eles não olhavam nem para os candidatos. Eles não olhavam. Aí, quando eu comecei a falar, eu assim. Aí olhou para o outro, como quem diz, presta atenção nele. E uma pergunta que ele me fez, eu dei de um modo diferente e expliquei por quê da resposta. Aí ele falou assim, você não precisa responder mais nada, não, pode sair. Aí eu falei, deu ruim, pode sair, não falou nada. Ou quando começou a cantar os candidatos, eu, estava dentro. Aí ele falou, a tua resposta foi a melhor que teve aqui, com conhecimento do que você estava falando, principalmente do hebraico. Aí eu falei, então teve alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que quando você tem esse propósito de servir, não de ser servido, as coisas fluem normalmente. Eu tive um problema na igreja, que hoje até eu já estou nela, vai fazer agora 8 anos, um jovem, nós estávamos sentados, porque nós temos um cargo na nossa igreja, que é o de adjunto. O que é o adjunto? Na América, o americano ele é organizado, extremamente organizado. Nós temos os adjuntos, que são aqueles que andam ao lado dos líderes. Então, o bispo, nós chamamos de bispo, tem o bispo presidente, tem o bispo jurisdicional, que é o cara que manda em toda a jurisdição que está sob a responsabilidade dele. Esse bispo tem o direito de ter adjuntos. Já o bispo auxiliar, não. O bispo auxiliar tem escudeiros, que podem alçar o cargo de adjunto. A palavra presbítero no inglês, ela é chamada de elder. O que é o elder? É o pastor que não tem igreja aberta, mas ele é pastor. Então, dentro da nossa denominação, tem um ministro. Primeiro você fica sendo ministro um tempo, que seria o equivalente aqui a presbítero, para depois você ser pastor. Uhum. Então, quando você é pastor, você é elder. Se você tiver uma igreja aberta sua, você vai receber a nominação de pastor, mas sempre será um elder, para nunca você esquecer do teu lugar. Entendeu? Você só perde essa denominação elder quando você vira bispo, auxiliar. Aí você perde, porque você galgou uma projeção. E eu estava sentado com os elders, que os bispos ficam, os nossos bispos, cada um tem seu bispo. Então ficam os bispos e o adjunto fica atrás do bispo que ele serve. Então eu estava atrás do meu bispo, então o outro rapaz atrás. O bispo da frente pegou e deu uma bala pro amigo. Eu falei assim, e aí, não vai sair nada aí, não? Aí ele olhou para trás assim, riu para mim e fez assim para mim pegar a bala. O garoto ouviu, meteu a mão na bala, pegou o drops, né? Pegou para ele, depois me deu. Aí eu não falei nada. Eu olhei para ele, para quem é isso? Aí ele mandou dar para o senhor. Eu não sei se teu pastor ensina, mas eu, como pai, vou te ensinar. Primeiro, os mais velhos. Se você quer chegar um dia a estar sentado ali na frente, você precisa ter educação. E isso não é a igreja que te dá, não. Aí ele ficou com o papel assim na mão. Eu virei
Eu não quero mais. Porque ele precisa aprender. Não era para ele, a conversa não era com ele. Uhum. Depois ele me pediu perdão. Mas isso um mês depois, porque alguém falou para ele assim, ele está certo, você errou. Ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto, ele ficou sem graça, problema. Por quê? Ele cometeu um ato que me incomoda muito, a falta de respeito. Respeito. Mas a gente vê isso dentro dos transportes públicos. Isso né? dá, Isso, mas isso é um princípio de hierarquia. Isso, e de ferir hierarquia mesmo. Mas é cultural. É cultural. E agora nós estamos vivendo essa era, né? Então, mais forte, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, de fato, ficar fortalecendo. A gente que acredita, né? A gente precisa fortalecer isso, esse respeito, e começa dentro de casa. Pois é. Eu tenho uma amiga e eu faço uma mentoria com ela, Janaína Rocha, e ela fala sempre assim pra mim, Viviane, você precisa desacelerar um pouco. Você tá muito acelerada. E ela falou assim, Viviane, você tá muito acelerada, você precisa desacelerar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma excursão de idosos. Aí eu falei assim, mas eu gosto de idosos, mas assim, o que eu vim procurar em você é organização. Falou, tá, pra gente começar a fazer o nosso trabalho, primeiro nós vamos pôr a excursão. Fomos todos lá pro, Friburgo. Fomos para Friburgo. Aí entramos numa excursão. Gente, como eu aprendi nessa excursão? A ter paciência, a ter calma. Porque eu estava no meio, onde tinha um monte de idosos bem vigis, alegres, felizes. Mas a gente tinha que exercitar a paciência para conversar mais, para ouvir mais. Eu fui lá desenvolver a minha escuta ativa, porque eu estava muito acelerada. E eu sentei do lado de uma senhorinha que ela veio contando a história dela, desde quando ela casou, até agora, quando ela é bisavó. Olha. Então, ela me contando a história. Falei, gente, como vale a pena, né? A gente aprender com os idosos a calma. Aí depois a gente foi fazer uma analogia dessa excursão. Eu aprendi que realmente a gente precisa desacelerar. E a gente vai aprender aonde desacelerar? Com os nossos idosos. Que tem tempo, tem paciência, tem calma. Então, quando ela falou, agora, minha filha, conta um pouquinho da sua história. Falei, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 41, trabalho com iniciativa. Depois de ouvir a viagem toda. Falei assim, gente. E ela teve paciência para me ouvir também. E no final veio aquele conselho de sábia. Minha filha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. E hoje eu ainda não tenho mais a minha mãezinha aqui perto de mim. Então, ela tá no céu. Mas assim, eu me senti tão privilegiada com aquela mensagem que ela deixou para mim. E eu falei, gente, sortudo é quem tem um idoso na família para ouvir esses aconselhamentos. Sortudo. E a pessoa é muito rica quando tem um pai, uma mãe, para te dar esses incentivos, para te dar esses... Hoje agora a gente fala desses feedbacks, desses insights, porque são muito valiosos. Então, assim, a excursão foi muito boa, a gente conheceu culturas, passeamos, brincamos, mas o maior foi descobrir que realmente a gente precisa desacelerar e ouvir mais as pessoas sábias, que são os mais velhos, os mais idosos. Eu gostei muito, muito. Muito bom. É isso que está faltando, escuta. A gente não quer ter paciência de ouvir. A gente já não ouve normalmente um ao outro, que dirá o idoso. E o idoso... muito ruim. E o idoso sente essa necessidade de ser ouvido. A família não tem paciência. Não quer ouvir. Graças a Deus, Deus é muito bom para mim que meus netos, meus bisnetos querem estar sempre perto de mim. Eu tenho uma netinha de 8 anos lá, que ela é uma bênção. E ela é um amor com o vovô e com a vovó. E ela faz os outros ficarem com ciúme, que ela diz assim, eu sou a neta preferida. É porque ela mora mais próximo, os outros moram longe. Então ela convive mais comigo e com a avó. E aí ela manda essa, o pessoal fica tu é a preferida, tá bom, então a preferida vai trabalhar mais também. Aí a gente pega no pé dela, mas... Eu não sei assim, o pastor Sérgio, ele é idoso, mas ele é com a mente bem jovem, né? A gente aprende com ele com a sabedoria. Mas quando a gente chega perto de um vozinho, eu pergunto assim na consulta, e aí, como é que foi a sua semana? Como foi seu dia? O que você está sentindo? Bom, tudo começou há 1 mês atrás. Aí eu falei assim, entendi. Então a gente vai ouvindo ali as histórias, mas assim, quanto tempo você está sentindo esses sintomas?
Então, mas há 2 meses atrás começou a aparecer isso. Então, quer dizer, eles gostam de contar, A de narrativa, evidenciar né? a narrativa. E se a gente não está ali escutando, que eu estava perdendo a minha paciência pela minha aceleração do trabalho, porque a gente é mãe, a gente é filho, a gente é empresária, eu dou plantão também no hospital ainda, então assim, a gente fica acelerado. Eu falei, não, peraí, tem que desacelerar. Então eu fui fazer essa terapia e eu voltei de lá outra. E eu comecei a ouvir mais, ter mais paciência e pensar que não, a hora que eu tô ali, a hora que eu estou trabalhando, eu preciso ouvir. Perfeito. Isso foi muito bom. E eles gostam de contar mesmo. Às vezes eu vou lá fazer uma consulta com a idosa em casa e, eu não tô sentindo nada. Tô sentindo nada. Hoje eu quero só conversar. Hoje eu só quero só bater um papo. Hoje eu quero só passear. E tudo bem. A gente agora tem que ouvir isso. Vamos valorizar nossos idosos. Isso. E até casa com o que você vende, né? É. Que é trabalhar realmente esse O atendimento idoso como humanizado. protagonista. Isso mesmo. A gente... Porque ele consegue ser enxergado, ser ouvido, ser respeitado. Isso mesmo. E Não. a família precisa estar mais atenta a isso. Sim. Sabe, eu acho que a família ela é parte primordial dessa cadeia toda. Né? E está faltando mais a presença da família. Sabe? Eu tenho as minhas filhas que moram mais longe e tal, mas passa um dia, 2, pensa, pai, o senhor está bem? Manda zap, tá tudo bem? O neto mais velho, benção, avó, vocês estão bem? Sabe? E aí você não se sente largado. Eu não tenho mais hoje a disposição que eu tinha com eles. Vou na casa de um, vou na casa de outro. Eu quero mais paz, sossego e tranquilidade. Quero ficar quietinho no meu canto. Tu vai morrer de rir comigo. Eu sou um homem de imprensa, um homem de comunicação. E tu sabe que eu tô sem televisão em casa. Eu não tenho mais paciência para TV para ficar vendo porrada tiro e bomba. Eu não aguento mais isso. É verdade. O que eu faço? Eu pego meus telefonezinhos, vou ver minhas séries, vou estudar, sabe? Eu vou me movimentar e não está me fazendo falta. Mas na verdade isso daí é uma característica de pessoa com uma mentalidade diferenciada. Por quê? Mesmo tendo TV, as pessoas que hoje têm uma mentalidade, vamos dizer, avançada, uma mentalidade mais forte, elas selecionam o que elas querem ver. Então, eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio, o meu sogro, ele via muita TV. Ele é uma outra pessoa hoje em dia, porque ele ficava melancólico, porque é o tempo todo, até porque a TV, ela vai passar o que o povo gosta. E o povo gosta de tumulto, de tragédia. Então, assim, uma ou outra emissora vai passar coisas interessantes, mas não vai dar ibope para eles. Então, hoje a gente assiste o que a gente deseja. Só que as pessoas, eu não vou nem usar a palavra ignorante, mas condicionadas, né, que são consideradas até como massa de manobra, muitas vezes elas fazem isso até sem... Gado, povo feliz. Isso, até sem querer. Assim, elas vão sendo induzidas a isso. É aquele nascer, procriar, trabalhar, morrer, pronto. Acabou. Aos brothers da vida, aí você fica ali fixo naquele negócio. Isso, e isso vai te condicionando, vai te ditando as regras, vai te falando. Talvez se você assistisse, você nem estaria aqui hoje, não estaria tão ativo. Eu lembro que na pandemia eu participava do BNI, que é um grupo de negócio, e nós fomos proibidos de ficar falando Covid. E assim, foi incrível dentro do projeto. Por quê? A gente não focava, a neurociência fala, né, a psicologia, que o que você foca expande. Então a gente não focava estava acontecendo? Sim. A gente mas você está fingindo que não está acontecendo? Não, só que o nosso foco não era aquilo. E a gente fazia negócio. Continuamos fazendo. E aí a nossa mente era para criar produtos para aquele que não tinha nada online. Então a gente começou a ajudar muito mais o outro, em vez de ficar focando na perda, e foi comprovado isso, né? As pessoas que ficaram em casa, muitos não morreram de Covid, morreram de tristeza. Porque ficaram lá dentro de casa, não podia sair, não tinha... Aí ligava a televisão, morreu 20, morreu 200, morreu 300 mil, ninguém morria mais de outras coisas, só disso. Então foi aquela confusão. Então isso tudo vai mudando a mentalidade. Então hoje, por exemplo, você... eu não assisto mais TV, isso tem a ver com posicionamento que você tem hoje, com certeza isso auxilia, porque não tá me fazendo falta. Eu quero informativo, eu tenho você aqui, vai lá tem e tudo busca. aqui na mão.
Você tem lá, você tem as agências de notícia, você está antenado com o mundo inteiro. E você eu também não não preciso é me deter condicionado na frente da E também Quero ver filme? Eu vou aqui. E não é condicionado à ideia que a TV quer passar. Ali você pode buscar 3, 4 opiniões e tirar a sua própria. Exato. E uma coisa que o senhor levantou, pastor, foi o apoio da família. Isso eu chamo muito a atenção das famílias. Poxa, eu tô pagando um serviço, eu não preciso ir lá. Não, a gente chama a atenção. Você precisa estar junto do seu idoso, você precisa estar conversando com ele. E eu trago até às vezes no meu atendimento, assim, muitas das vezes no meu atendimento, um versículo bíblico que fala: honra teu pai e a tua mãe. Muito bom. Eu falo isso para eles porque, assim, honrar pai e mãe, Deus ainda complementa, Jesus ainda complementa. Prolongará os seus dias na terra. Então, assim... É um mandado. É um mandamento. Então, eu falei para eles assim, olha, você que está honrando seu pai e sua mãe, você está cumprindo o princípio de Deus, né? E também você vai ser honrado e valorizado. E é um condicionamento de prosperidade, não é isso? Então, não é prosperidade financeira. Vou voltar para você em saúde, em qualidade de vida. Então, creia que você dando valor aos seus pais, você vai ser muito mais abençoado. E se não vier na terra, vai vir em outros planos que a gente acredita. A Vivi me trouxe, eu sabia que eu tinha preparado um texto, uma passagem, e eu não estava lembrando aqui. Eu falei, vou começar o programa e no decorrer. Mas nós temos um senhor chamado Espírito Santo. Ruach HaKodesh, como o hebreu diz, como o judeu fala, né, que é o sopro divino, o sopro santo. E ele, quando a Vivi falou ali, eu falei, me lembrei o que eu ia falar. Que bom. Porque nessa questão do mandamento, ele é o quinto mandamento, ele está entre o quarto e o sexto. O quarto mandamento fala sobre o Shabat, dia de Shabat. E o sexto fala sobre não assassinarás. Tudo na Bíblia tem um porquê. Nada é do éter. Deus é sistemático. Por isso que nós estudamos teologia sistemática. A sistematização da criação. Do Deus que criou. Ele é o único que pode conjugar esse verbo. Ele criou e colocou um entre um e outro, porque aí tem todo um segredo e um mistério dessa passagem do quinto mandamento. Mas eu não vou falar isso hoje, não. Só para a gente entender que muita gente, por favor, pegue a Bíblia, vai ler, você vai entender por que ele está após o quarto. Porque ele é o quinto, tá bom. Ele podia ficar na terceira, podia ficar lá no oitavo, não. Mas tem um porquê dele estar entre o quarto mandamento e o sexto mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe. E aí ele fala por que você vai honrar, o que vai acontecer. Para a primeira promessa, né? Embora ele seja prósperos e longos e felizes. Então, tem um porquê dele estar depois do Shabat e antes do não assassinato. Curiosa para saber, hein? No próximo. Essa aula de teologia não vai faltar, não. Não falta, curiosa. Não. Seminário Jeová Rafá. Seminário Jeová Rafá lá em Belford Roxo, Rua Tiúba 105, Belford Roxo. Já vai abrir suas portas, vagas para os idosos. Tá? O seminário funciona uma vez por sábado, aliás, uma vez por mês, um sábado por mês. É sempre o último sábado, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Tá? Então, tem 1h30 para parada de almoço, tem café e tal. Óbvio que a pastora Maria, que é a diretora do seminário, vai montar uma logística para ter um atendimento mais, vamos dizer assim, tranquilo para os idosos. Né? Vamos ter uma coisa menos cansativa para eles. Né? Com mais visual e tal. Eles estão melhorando muito as condições, o local é muito bom, o ar-condicionado. É Belfort, mas é ali. Só pegar puder ir de ônibus, vai de carro, de Uber. Eu saio do Caxambi para ir para lá, gasto R$62 de Uber. Né? Não é tanto assim. Então, você vai pela Dutra, rapidinho, chega lá, é bem no centro de Belford Roxo, em Heliópolis. E a rua principal lá, tudo asfaltado e tal, com segurança, não tem problema nenhum.
Então, guarde bem esse nome. Seminário Jeová Rafá, Ministério Jeová Rafá, lá em Belford Roxo. Eu vou estar em breve aqui com a pastora Maria. Ela vem falar sobre isso. Então, eu vou Vai revelar ser uma turma isso. exclusiva para idosos. Vai ter uma turma exclusiva para Olha isso. só, vão estudar, Isso. vão se qualificar e vão ter convivência. Vivência. Vão ter despertar. Então, dali vão surgir vários projetos, várias ideias. Perfeito. E a terceira idade não é o fim, como a Luciana conversou, né? Não é o velho, Não. é a continuidade. Ai daqueles que chegam nessa idade e consigam produzir. Eu quero chegar aos meus 68 produzindo assim, como pastor, como a pastora Diva, e quero seguir até os 98 conversando, cantando como os meus outros pacientes, porque eu estou plantando agora. Verdade, está plantando muito bem. Plantando, cuidando, para que eu possa colher meus frutos lá com 68, 69 e 70, 80, produzindo pro bem. Isso é muito bom. Não é isso, Luciana? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente precisa abraçar essas questões até para transmitir ao outro algo que ele possa parar e ouvir. Porque hoje só briga com a questão da família, principalmente, ela só está ligada ao idoso por causa da grana. É, verdade. E aí a briga é pelo seguinte, não bota ele em qualquer lugar, porque aí vai sobrar esse dinheiro aqui. Então a Diva me contou uma história uma vez numa casa que ela foi, lá na Barra e tal. Pô, a senhora milionária. Os filhos disputavam de tudo e não gostaram, tomaram um susto quando ela colocou a senhora na cadeira de rodas e levou para passear no condomínio. Mas ela falou, não, mas ela está perfeita. A mulher lúcida. A mulher ficou feliz da vida. Exato. Entendeu? A senhorinha ficou feliz da vida por conta daquele ato que a Diva teve com ela. E os filhos monitorando. Os filhos de onde estavam, monitoravam. E tinha uma que era a mais nervosinha, que acabou, levantou a mão e orou, expulsou lá o capeta dele. A mulher mudou para a Diva. Que bom. Mas porque viu, né, entendeu o que a mãe estava. A Diva entendeu, a Diva falou, caramba, essa senhora. A Diva falou assim, cara, certo, dentro da casa só tem, ela é um dono de uma série de coisas, né? Eu falei, cuidado. A Diva sempre foi uma cuidadora muito, muito bem elogiada, porque o cuidador, ele tá aí para cuidar e melhorar a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar do idoso. O cuidador não tá ali para polir, para cortar e para como vou te dizer, diminuir o idoso. Ele tá ali para auxiliar e ajudar. E a Diva sempre foi assim, a Diva como outras divas que eu tenho na minha empresa, fazem isso, elas cuidam do idoso, evidenciam o idoso e protagonizam ele, entendeu? Vamos cuidar, vamos fazer o que a senhora quer, leva para tomar um solzinho, leva para passear, tomar um sorvete, ela levou a senhora para tomar um sorvete. A mulher falou que tinha anos que ela não fazia isso. É o brilho do atendimento, é o uau que ela está fazendo, eu sinto muito isso. Eu tenho muito carinho pela Diva e falo para ela. E a recíproca é verdade, pode ter certeza. Era uma cuidadora muito exemplar. Eu acho que isso é um mínimo que nós podemos fazer por alguém que já deu tanto por nós. Né? E a gente não respeita isso. A juventude de hoje, ela está indo para um caminho meio complicado. Complicado. Vamos desacelerar mais, ouvir mais, para que nós, né, os jovens, assim, eu tenho um filho de 14 anos, o João Vicente, chegue à idade dos 68, entendendo que devemos valorizar, devemos cuidar. Eu levo ele para visitar, fazer atendimento comigo. Ele ficou olhando assim, mãe, mas ele tem tudo isso de idade? Eu falei, filho, tem isso tudo de idade, sim. E ele vê, ele olha. Legal. E eu quero que ele respeite. Isso que você faz é muito bom. Eu quero que ele respeite seu avô. Ele fica todo feliz, porque ele olha lá, ensina o avô a mexer no celular. Aí o avô, como é que você fez isso tão rápido? Eu falei, filho, mas a habilidade que você tem com o celular hoje, seu avô tem em outra coisa, que ele consertava avião, sempre foi da militar, né? Então eu falo para ele assim, você tem que aprender. Porque vai que um dia você quer também ser como o seu avô fez a vida inteira, entendeu? Então eu fico muito feliz, assim, em levar essa vontade pro meu filho e esse carinho, porque eu acho que é o que a gente deixa de legado, né? O respeito. Então eu falo, olha pros idosos com respeito, com carinho, valoriza, para que ele seja um grande homem e que seja um idoso também bem valorizado pelos filhos dele. Porque quando a gente ensina, né, eu falo sempre assim, quando a gente ensina o filho o caminho que deve andar, o respeito que deve ter, ele também vai ensinar para os filhos dele. Então eu quero que meus netos tenham. E assim vai repercutindo a geração. Eu estava exatamente com esse versículo na mente, né? Ensino
filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. Então, é um trabalho educativo mesmo. Sim. E quando traz para o que você falou da igreja, também é um trabalho educativo, porque na igreja são filhos na fé, vamos dizer. Então, é um trabalho que tem que ser feito da liderança para baixo, educando e ensinando o filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, mesmo com toda essa confusão de distorção de valor, ele não desvia. Ele vai fazer e ele vai replicar. Porque hoje, eu acredito que essa geração, que eles falam que é a geração Z, né, do Todinho, da Nuninho, ela começou a distorcer os valores. Por quê? Totalmente. Os pais começaram a falar, eu vou dar uma vida melhor para o meu filho que ele não teve, porque eu passei por isso, por aquilo, e muitas vezes privava o filho de alguma experiência também. Então vamos puxar a responsabilidade, não estou colocando culpas, mas responsabilidades também, porque às vezes a gente evita, como você olha, mas olha o seu avô, presta atenção no que ele fez, olha, ele também tem muitas coisas que você não sabe, ele fazia isso, fazia aquilo, então é um processo educativo, porque se a gente não trabalha essa educação no sentido de ensinar mesmo o caminho, se perde. E aí o jovem acha que não preciso dele porque ele é velho, o que ele vai, né? E aí muda os valores, ao contrário. Se ele consegue ver de outra forma, ele vai sentar, ele vai desfrutar, ele vai conseguir entender que ele vai ter uma vida mais prolongada, mais feliz, se ele conseguir honrar, com mais abundância, com mais saúde, com mais vida, porque ele não vai precisar de passar por muitas coisas, né? Eu vou utilizar aqui a Luciana, que é uma psicóloga maravilhosa, terapeuta, ela me dá assim, vários insights, e eu tô aprendendo muito com ela, e eu sempre, Lu, tive uma coisa muito ruim dentro de mim, que eu não sei dizer não. Muitas coisas, né? Só que eu conheci também outras terapias e outras pessoas falavam assim, o não, às vezes, e sempre é terapêutico. O não é terapêutico. Então, eu achava que por ser uma mãe que trabalha muito, que fica muito ausente, né, do meu filho, né, nessa vida toda, ainda mais que eu resolvi empreender, eu falei assim, não posso dizer não pro meu filho. Eu tenho que dizer sim porque eu estou longe dele. E eu vi e falei, não, o não é terapêutico, eu ouvi isso. Então eu falei assim, realmente, porque uma vez a minha mãe falou não pra mim, eu achei que ela era a pior mãe do mundo. E no momento que eu tava mais lá no fundo do poço, precisando de uma ajuda, eu lembrei. Ela falou, se você não tem, faça com que tem. Entendeu? Então assim, eu me policio muito, por favor, vou precisar muito da ajuda das terapias para continuar dizendo não pro meu filho, porque nem todo sim, quando necessário, nem todo sim é para agradar. Né? Às vezes um sim destrói uma criança, destrói, né, uma educação. E eu, como mãe, tô aprendendo, assim. E você, mãe que tá em casa, com medo de dizer não pro seu filho, não fique com medo. Diga não, porque o não é terapêutico e constrói o eu de uma criança. E é mais ou menos isso, né? O não faz parte da palavra de Deus. Ele começa os mandamentos, a palavra lo em hebraico é não. Lo, ele só fala não. Não. Corrige, né? Corrige, já é. Davi, quando escreve o Salmo de número 1, ele fala, não senta na mesa, não anda com escarnecedores, não, o lo. Então o não, ele é mais do que terapia. Constrói. Ele é educacional. Educacional, você precisa dizer não. Né? Quando você fica no negócio de mimimi, ai, meu, eu não posso dizer não, porque ele vai ser uma criança... Construindo uma criança frágil, né? Uma criança traumatizada, porque eu estou dizendo... não. A dona Diva é que fala, pergunta se os netos têm moleza com ela. Sandália havaiana vira drone rapidinho. E aí você olha para você e fala, olha, eu não tive moleza, foi assim, e olha o que você está construindo. Construiu. E verdade. É verdade. Verdade. Eu falo isso às minhas filhas, as 3 meninas, 3 mulheres, né? Avós e tudo, só a Sara que não. Mas elas têm essa pegada, eu fico olhando e digo, caramba, olha que essas garotas chegaram. Olha, mas por quê? Porque teve muito não. Elas, agora os netos pintam e bordam com ele, porque na nossa época, o negócio eu fico olhando assim, graças a isso que vocês estão aí, ó.
Então, deixa eles. Não pode fazer nada que vá machucá-los, faltar com respeito a alguém. Não vai, deixa, não, porque pegou, porque fez bagunça. Deixa pra lá, vai ali, arruma. A vida vai nos ensinando a ter equilíbrio também, né? Precisa, Mas né? eles falam que os vovôs, eles vêm pra poder estragar Vai o estragar. Eu sou vó, eu vou estragar. Você é mãe, você corrige. É bem essa fala. Mas a dona Diva diz que não, ela não faz essa fala, não. Não, Ela- é durona mesmo. Ih, rapaz, ela briga com a filha, ela fala, você tá criando a tua filha mal, hein? Aí quando a garota tá lá em casa sozinha com a gente, e ela é um barato, Viviane, você vai conhecer a Nicole, ela chega pra mim, vovô, me ajuda aí, vovô, não deixa sozinho com ela não, que ela vai me afogar no banho. Ela detesta o banho, né? É uma história. E aí a Diva, neguinha, você vai agora pro banheiro. Pô, me socorre, vovô. Eu? Eu não deve ter B.O. não, mano. Se vira você. E aí é muito legal esse relacionamento que nós temos com ela, porque ela entende que esse carinho que a Diva tem com ela, esse amor, ela é apaixonada pela avó. Ela é apaixonada pela avó. No dia que nós estávamos em casa, que ocorreu um tiroteio próximo, a Diva estava próximo do tiroteio, tanto é que ela não pôde sair do local onde ela foi, que ela foi exatamente numa oração dentro da comunidade. E aí teve problema, deflagrou, o caveirão entrou, de tarde, 3 horas da tarde. Olha, mas essa menina chorava num desespero. Aí minha filha ligou, pai, vem pra cá, Sérgio, vem pra cá, o que houve? A Nicole está desesperada aqui, que minha mãe está dando tiro e não sei o que. Eu falei, calma, aí corri, fui para lá. Aí vem cá, filha, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar pela vovó, para Deus dar segurança à vovó. Mas ela ajoelhou comigo. Ai, Jesus, segura minha vovó, não deixa o homem mal fazer nada com ela. Não. Aí você percebe que tudo aquilo que a avó briga, durona com ela, mas o amor dela, sabe, isso é muito legal. E eu acho que as famílias precisam retornar ao que já foi. A essência. A essência. Eu falei uma poesia aqui do Arlindinho Cruz no domingo passado, né? No programa passado. Sinal dos tempos, tudo mudado. O que era hoje nem é sombra do passado. O que é hoje nem é sombra do passado. Como era língua todo domingo, sentar à mesa e aguardar a sobremesa. Ouvindo um papo bem animado, o avô do lado ensinando a tradição. Como era bom, que inspiração. Estão acabando com essa instituição. Então, acabaram com essa instituição. Família. Onde que você hoje, raras exceções, óbvio, você chega na casa num domingo, tá a família toda reunida, sentada à mesa. Eu cansei, eu vivi isso, gente. Eu vivi isso. Dia de domingo, meu pai trabalhava, era chefe de cozinha de restaurante, e domingo não era a folga dele, mas não tinha um domingo que ele chegava, ele trabalhava à noite, então ele chegava madrugada, descansava e tal, domingo ele acordava cedo, minha mãe já estava preparando o almoço e tal, ele ia lá, ainda brincava com ela, ajudava na comida, vem gente almoçar, tá vindo fulano, cigarro, tá bom, ele fazia, ajudava. Pô, eu cresci vendo minha família à volta da mesa. É muito bom. Aquele Natal com a família toda eu reunida, repleta, sinto falta disso. né? Hoje, mas eu tive que me adaptar. Porque um filho tem um negócio ali, o outro, aí dia 25, não. Dia 25 ele disse, pai, vai fazer alguma coisa? Todo mundo se organiza para estar junto. Para estar junto. Mas dia 24, eu não posso fazer nada, vou fazer o quê? 31 para a primeira, mesma coisa. Mas primeiro, todo mundo se junta. Todo mundo junto. Mas o bom é não perder a essência, né? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo que ajustar alguma coisa, Sim. mas vocês não perdem a essência de estar reunindo. Porque hoje tem muita família que só reúne em velório. Né? Ou nem em velório. Forte isso. Então, forte isso. É importante, né? E assim, gente, é papo pra... Se deixasse, a gente ficava aqui falando. Essa é a ideia do podcast. A ideia é essa, a gente Papo colocar... sem rodeio. Velho guarda tem muito assunto, né? Tem coisa que você segura na mente, assim, para não começar com a pontinha. Não, mas você não vai segurar, não. Vamos guardar um pouquinho. A gente vai tomar uma aguinha, nós vamos tomar uma aguinha. Né? As damas fiquem à vontade, tá? E voltamos já, que nós temos que dar uma pequena faturada. Não dá, mas dá uma pequena faturadinha só para... Né, como botar as coisas nos seus devidos lugares, tá?
Segura aí, não sai do nosso podcast. Fica aí, é rápido, é vapt-vupt, como diria o meu querido professor e amigo Francisco Anísio, o Chico Anísio. Que Deus possa estar contigo aí. Vamos voltar, hein? Vamos voltar, segura. Sabe aquele momento em que bate a fome ou a vontade de comprar algo rapidinho, mesmo de madrugada? Na De Noite, você encontra tudo o que precisa, a qualquer hora do dia. Pães fresquinhos, café na hora, lanches doces, bebidas e uma mercearia completa para facilitar sua vida. Passou perto? Entra. Precisou agora? A gente está aberto. De Noite, sempre pronta para te atender. GS Associados, consultoria especializada em certificações para sua instituição, projetos, requerimentos e prestação de contas. Fale com Georgia Cristina e garanta sua segurança e agilidade nos seus processos. Fala pessoal do Velha Guarda Podcast, tudo bem? Fui convidado ali pelo meu amigo Sérgio para estar passando um recadinho aqui para você, aposentado ou pensionista do INSS, tá? Nos últimos meses tivemos um aumento significativo ali na tentativa de golpes, tá? A maioria desses golpes ali acontecem por ligação ou por mensagens via WhatsApp. Lembre-se sempre que Banco e INSS ele jamais vai entrar em contato com vocês por meio destes canais e ainda mais se pedirem ali para vocês devolução de valores, tá? Então toma muito cuidado com esse tipo de golpe. Lembre-se sempre de fazer ali o contato com uma empresa segura e de confiança, tá bem? Forte abraço! Estamos de volta. Vou deixar Luciana falar sobre um assunto que eu gosto muito. Cultura. Cultura. Teatro, cinema. TV não é cultura, é anticultura. Mas teatro, cinema, eu acho isso. Balé. Amo balé. Música clássica. Eu vinha num Uber para cá e o motorista ouvindo clássico, ouvindo óperas. Ah, que maravilha. Aí eu vim conversando com ele sobre isso. Aí ele falou, olha, eu sou um passageiro diferenciado. Porque geralmente, quando... Pô, não dá para tirar isso aí, não? É assim que as pessoas falam. Olha, se você me pedir com educação, eu até posso. Mas o senhor não só mandou aumentar. Eu falei, é lógico, eu estou escutando uma obra de piano de Mozart. Aí ele, o senhor conhece? Eu falei, alguma coisinha, porque eu convivi. A questão da convivência. O meu tio era um aficionado por música clássica. E ele, quando eu chegava na casa dele, senta aí para ouvir. E ele me botava para ouvir músicas, rapsódias, umas coisas assim que eu perguntava, o que é isso? Aí ele explicava, contava a história, e eu fui aprendendo, fui tomando gosto por Schubert, por Mozart, por Liszt, e uma série de outros autores, né, compositores, que você começa... E aí agora, quando você amadurece, você lembra dessas músicas, aí, puxa vida, olha o que foi que eu aprendi lá atrás. Aí ele refinou você. Com certeza. Você não... eu sou um pretinho que eu gosto de ouvir, gostei muito do meu samba, gostei muito de ouvir, e eu gosto de todo estilo de música. Não vem com essa, não. Hoje eu sou evangélico, eu sou santo. Eu sou Martinho Estilo. Para a música, ela é uma criação de Deus, né? Pronto, o que a pessoa faz com isso já é outra coisa. Exato. Agora, o que você faz com a criação que ele colocou, que ele fez, é outros 500. Eu sempre gosto de dar o exemplo da faca. A faca, ela foi criada para cortar, mas tem gente que mata com a faca. Então... a faca é ruim? Não podemos ter faca. Não, a faca ela tem um objetivo. Mas tem gente que usa a faca de maneira errada. Então é a mesma coisa para qualquer área. Muito bom, Luciana, muito bom. Gostei dessa sua analogia. Vamos falar um pouquinho da cultura da leitura, de visitas, que as pessoas hoje não visitam mais biblioteca. Sabe, eu passei muito por isso. Eu acho que é uma coisa que ainda está em voga, que eu vou querer marcar, nós vamos lá para fazer um vídeo de lá, nós vamos na Confeitaria Colombo. Sabe por quê? Não sabe por quê? Eu tenho visto essa casaizinho, dia de sábado, então fica cheio a Colombo. Muitos casais, famílias, voltaram àquela prática de, vamos lá na Colombo tomar um café pela manhã. Isso eu acho bacana. Você começa a interagir, o teu idoso começa a viver mais um pouco. O que você acha, Luciana, disso? É totalmente, assim, pertinente, né? E isso traz um resgate.
resgate da nossa identidade, resgate disso que nós começamos a falar no início, né? Porque eu acredito que tudo isso que traz a cultura, de alguma forma, ela consegue transformar as pessoas. Então, por exemplo, você falou, hoje em dia as pessoas não estão indo mais em livrarias, bibliotecas, não se valoriza tanto mais, né? Há uns 2 anos atrás me falaram assim, para de fazer livro, ninguém vai ler livro mais. Eu falei, olha, existe uma pesquisa aí, né? Não foi naquela época que eu falei, porque a pesquisa não foi realizada naquela época, mas o que eu fiz com essa palavra que a pessoa me deu? Eu inovei. Hoje eu tenho livro físico, eu tenho livro e-book, eu tenho audiobook. Então, para quem gosta, geração Z, quero ver no iPhone, iPad, iTudo, tá? Tem o e-book. A pessoa muito ocupada que gosta de aproveitar o tempo para ficar no carro ouvindo as coisas. Tem o audiobook. E o livro físico para aqueles que não abrem mão de pegar, do que gosta do contato. E particularmente eu amo livro físico. E hoje existe isso, né? Mas já tem uma pesquisa que foi realizada, as grandes gráficas, todas elas falam a mesma coisa comigo quando eu converso sobre isso, que o impresso está voltando com tudo, exatamente por causa da longevidade. O jornal está voltando, né? Se você começar a ir em banca de revista, você já vai conseguir encontrar algumas revistas impressas novamente. Então, não vai deixar de ter online, porque depois da pandemia nós evoluímos uns 10 anos luz do digital. Sim. Mas o físico, o impresso, é algo que principalmente as pessoas com mais maturidade gostam, né? De pegar, de mostrar, de guardar. O tanto de lembranças, né? Construções que a gente tem guardadinho. Tem lá várias fotos que é daquela época, que é bem interessante, né? Agora, as pessoas mais maduras, elas têm matéria, alguma coisa que ou elas gostaram, ou elas apareceram em casa guardadinho. Então, é uma forma também de lembrança, né? E essa parte da cultura é muito importante. Inclusive, gente, já dando um spoiler, esse videozinho que vocês já viram aí, a Vivi vai falar no próximo um pouco a respeito, que fala muito sobre isso, né? Da importância de ativar a mente e o que esse ambiente causa. Porque o idoso, a pessoa mais madura, ela tem muito conhecimento. Verdade. Né? Então, muita história para contar. Então, esses ambientes afloram. É por isso que eu convidei aqui, ó, nesse livro, a Selma Lopes, com 97 aninhos, para ser o meu prefácio. Grande dubladora. Ela é uma atriz, radialista. Ela é uma das coautoras, mas ela é o prefácio. Porque eu falo que o prefácio... Eu vou desafiar você trazer a Selma Lopes no nosso podcast. Pode deixar. Missão dada é missão cumprida. Uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ela, quando eu contar como eu conheci a nossa história que nós vivemos, trabalhando juntos, ela vai dizer assim, não é possível que é você. E eu vou falar, assim, que não é porque é a Selma no sentido da carreira que ela construiu, mas pela maturidade que ela tem. Eu lembro que, conversando com ela, quando eu estava ajudando ela a escrever, ela, muito alegre, feliz, o tempo todo conversando, falando, ela falou assim, eu amo a vida. Aí ela falou, quando Jesus me levar, eu vou chegar no céu e vou falar assim, eu vim, mas vim invocada. Que bom, ela é bem dela. Fala pro nosso público, quem é a Selma Lopes? Então, a Selma Lopes, ela é uma dubladora que hoje ela é a voz da Homer do Simpson. Ela fez a maior parte da dublagem dos filmes da Disney. Ela fez o Ghost do Outro Lado da Vida, que é a principal. Isso, que eu esqueci o nome dela. A Whoopi Goldberg. Isso. É a voz da Whoopi. A voz da Whoopi. Então, gente, se prepara para o dia desse podcast. Vão ter várias vozes aqui. Você vai lembrar, né? Gente, sensacional. Ela. Sensacional. Aquele filminho do Rei Leão. Isso. Que fala, vai buscar meu corpo. Vai dormir, meu corpo.
É a Selma, gente, a vozinha dela, e é muito legal, assim, quando ela conversa, que ela vai falando, né? E ela tem um detalhe, porque na dublagem tinha um problema. Não tinha voz de criança. Não tinha dublador mirim. A Selma, que foi Deus o recolheu já tem um tempo, que morreu com 100 anos, que fazia o seu peru, Orlando Drummond. Cuidei dele. Orlando Drummond, Cuidei dele, Orlando, cara. Selma. Teve a Silmara Luiz, também. Eram uns 4 assim que conseguiam fazer a voz de criança. Porque, infelizmente, não tinha. É difícil você ter uma criança para dublar. De adolescente e tal. E ela fazia com uma perfeição. E ela ama. Criancinha, ela ama. Né? Pô, então, assim, legal. foi muito legal. Como eu disse, fui criada por vó, então eu amo estar em ambiente que tem uma pessoa mais madura assim. E essa participação da Selma foi um grande prazer pela pessoa que ela é, profissionalmente falando, mas pela pessoa dela, assim. Eu me senti muito orgulhosa de ter uma pessoa com 97 anos com a gente, naquela alegria toda, contando, inclusive, como tudo começou, porque o livro, ele traz isso, né? Eu falo que quando a gente lê um livro, a gente mergulha no mundo do outro a gente viaja, né? Naquele ambiente sem mesmo estar lá e nem ter vivido aquilo. Então, ficou sensacional o capítulo dela e esse livro. Eu falei que era um presente. Falei, nossa, vai ser uma honra ter a Selma com a gente. Como eu disse, né? É lógico que também, sem demagogia, porque ela é. Mas pela idade dela, pela vitalidade, pela alegria, foi assim um grande aprendizado e é sempre, porque todos os eventos que nós fazemos de livro, a Selma não abre mão de estar. Entende? Aí a gente pensava, né? Porque não, eu vou. Aí eu lembro que um dia que nós fizemos um lançamento aqui no Rio, a gente já tinha feito em BH, ela foi para Belo Horizonte, viajou para ir para o lançamento, voltou e aquela felicidade o tempo todo e fez uma peça. Gente, e ela não leu nada. Pensa, ela tava lá fazendo um dueto e eu ficava olhando assim. Tudo de improviso. Ela já sabia que ela ia fazer, mas a gente fala assim, né? Nossa geração hoje é tão corrido que antes eu decorava os números. Hoje a gente já é treinado para não decorar, porque você já anota e já liga. Hoje nem liga mais no telefone, já manda mensagem. Mas o quanto que essa atividade está sempre fazendo, né? Porque ela dubla até hoje. Ela é ativa, ela dá aula de dublagem. Então, isso faz a mente dela ficar uma mente mais jovem, como você falou do pastor, né? Então, isso faz toda a diferença. E é uma grande honra ter ela nesse livro como prefácio, né? E trabalhar esses assuntos e ter, no caso, esse aqui é o universo feminino. Eu faço coautorias, estou para fazer uma coautoria da Geração Prateada. Então, você que tem muito conteúdo aí, que é dos anos dourados, da velha guarda, que tem muito que nos ensinar, em breve já vou abrir uma seleção para selecionarmos histórias que precisam ser contadas. Que legal. Né? Que precisam deixar registradas. E é muito importante isso. Eu vou deixar uma história registrada. Quando eu trabalhava com Carlos Imperial, eu era o produtor dos shows dele. Nós tínhamos as lebres do Imperial, que era famoso, e ele tinha um tema musical feito pela cantora Sônia Santos, que ainda hoje parece que mora em Las Vegas. A Sônia fez um tema junto com a banda Black Rio. E era os embalos de sábado à noite. Então, era um compacto. Na época tinha um compacto 33 rotações. Não é da tua época, não, nem da tua, sabe? Compacto 33 rotações. Então, um lado era a Dança do Figueiredo, que era um meme, vamos colocar assim, musical, que o Imperial fazia em cima do presidente Figueiredo. Né? Quando ele fez uma letra de forma dúbia, que quando as pessoas cantavam assim, Figueiredo, Figueiredo, aí o pessoal dizia, lá, 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 lá. E ele fez isso propositalmente. Então, do outro lado era o sábado, os embalos de sábado à noite, que era o nome do programa.
cantado pela Sônia Santos, um musicão. Quem tiver aí, entra no YouTube aí, sábado, embalos de sábado à noite, Carlos Imperial, música, Sônia Santos, banda Black Rio. E aí, qual era a minha responsabilidade? Era montar os shows nos clubes. E nós fomos para o Magnatas Futebol de Salão, tinha pelo menos umas 2.000 pessoas, lotado para todo mundo. No Clube Magnatas, lá na Zona Norte. No Rocha. Na Zona Norte? Aí na Zona Norte. Já fui no Magnatas. Quase umas 2.000 pessoas. E aí o pessoal queria ver as lebres do Imperial, porque naquela época as mulheres de colã e tal, e a gente pegou. Aconteceu um fato num dos shows que arrebentou a alça do colã da menina e os seios dela ficaram à mostra. Naquela época, tu tinha que ver, o negócio veio abaixo. Foi aonde estavam as lebres, aí o Imperial, que era um cara que falou, peraí, isso aí pode me dar dinheiro. Aí começou. Aí ele combinava com as garotas, às vezes era a Vera Garrido, às vezes era a Sônia Montenegro. Aí uma delas arrebentou, então. Aí quando via, mas tudo calor, tudo era tudo programado. Já era. E o pessoal gritava, deixa. Ele fazia um estardalhaço com isso. E nesse clube na hora que o pessoal entrou, eu já estava combinado com o DJ, aí falei para ele, eu vou anunciar, aí ele falou assim, não, deixa que o rapaz aqui anuncia. Eu falei, então tá bom, quando ele anunciar, e com vocês, Carlos Imperial, aí quando ele falar isso, você solta a música, Embalos de Sábado à Noite, beleza? Beleza, ele botou lá e tal, botou a música, ele estava com o fone de ouvido aqui, o headphone aqui, botou a música, aí ficou no ponto lá esperando. Aí o rapaz foi, e tal, com vocês, as lebres formadas assim de costas para fazer a entrada da dança, Carlos Imperial, quando ele soltou, isso só acontece comigo, com ninguém vai acontecer, mas comigo acontece. Quando ele soltou, o selo estava Embalos de Sábado à Noite, só que estava trocado. O que era sábado à noite estava escrito Dança do Figueiredo. E a Dança do Figueiredo era dos embalos de sábado à noite. E trocar. O selo trocado, mas isso é questão de fábrica, não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas foi a lição que eu aprendi na minha vida com ele. Quando ele entrou, a Dança do Figueiredo, ele virou, ele era grande, 1,80 m. Caramba. Ele virou, Serginho, eu vou te matar! Eu tava num palco assim, de uns 4 metros para cima. Irmão, eu tive que pular. Quando eu vi aquele bonde vindo para cima de mim, eu não tinha por onde correr. Eu me joguei lá de cima. Isso é história. Oh. Aí que ele ficou preocupado. Pega ele que ele vai se machucar. Eu já tinha pulado. Que eu vou machucar nada. Aí depois ele conversando comigo, ele falou, rapaz, você escutou na hora que você colocou? Eu falei, não, Imperial, porque quem faz isso é o DJ. Mas você está ali para comandar isso. Você tinha que ter pedido para ele checar. Aprende tudo, você tem que checar. Quando você vai ao banheiro, você checa para ver se tem papel higiênico, se tem sabonete, se tem toalha. Porque aí a pessoa fica ali, fulano, traz esse papel higiênico aí que chegou aqui não tem, porque não checa. Se você não fizer isso na tua vida, você não vai ser ninguém. Mas a maneira dele, então eu checo tudo. Por que hoje eu não deixei a pessoa que veio para cá gravar? Por quê? Porque eu liguei cedo e falei 3 horas. Se ia ter problema, desmarcava. Entendeu? Não pode ser. As coisas têm que ter ordem e decência. É verdade. Você não está a escapo de ter um problema. Você pode perguntar ao Ricardo, dono do estúdio, quantas vezes eu ligo para ele quando estou vindo para cá. Estou chegando, vou me atrasar e tal, porque ele tem compromissos. Uhum. Se eu prejudico, eu estou mexendo no bolso dele, eu já não vou ser mais um bom cliente. Verdade. Entendeu? Então tem que ter essa responsabilidade, esse sentido. E eu fui aprender com o Imperial isso, me jogando de 4 metros de altura. Uma boa história. Uau, E ficou vivo e ainda aprendeu a lição. Esse aqui é. Isso foi em 1978. Olha quanto tempo, hein? Gente, e eu já fico pensando, esse livro vão ter tantos causos e casos. Pode contar com esse. Já estou te passando o caso. Agora é só tu escrever, vai anotar. Luciana, eu quero te agradecer
Primeiro por... Você não me disse sim, mas já vi que está dentro. Verão nos próximos capítulos. Vamos ver, ó, gente. Olha por mim aí, tá? Por gentileza. Deus quebrantar o coração da Luciana, Senhor, ajuda ela. Fala para ela ajudar o teu servo aqui. Então, Luciana, eu quero te agradecer desde já. Você realmente tocou meu coração ontem, anteontem, pela tua maneira tua simplicidade. Você tem conteúdo muito, com inteligência e principalmente com humildade. E isso para mim foi tudo. Eu converso tudo com a dona Diva. Falei, ué, Sérgio, vê se ela não aceita, conversa com ela, fala com a Vivi. Falei, não, vou falar sim, porque Deus tem feito isso comigo. Esse podcast é uma coisa que veio dos céus. A produtora dele, a doutora Ana Correia, junto com o seu esposo Rafael Correia, pô, eles não fazem isso para ninguém. Sabe, me deram a direção, o caminho, como fazer. Pô, brigava muito com o Ricardo. O Ricardo vai dizer que sim, que é verdade. E aí o Ricardo também, não, mas pode deixar. Mas a coisa, tudo para acontecer, ela estava me dando uma consultoria que custa uma fortuna. E graças a Deus nós estamos aí. Entendeu? Então, quando eu faço esse convite para uma pessoa do teu naipe, é porque o meu desejo é de cada vez entregar coisas melhores. Ouvir retorno, o próprio Ricardo do estúdio, a esposa dele, a Aline, me dão feedback. Pastor, ficou bom. Pastor, hoje a tua indumentária, a tua roupa tá legal e tal. Eu gosto de ouvir, mesmo coisas contrárias. Quem quer ter sucesso tem que aprender a ouvir. É. Mesmo que você não goste, mas você tem que pensar naquilo. Né? E isso foi dito por um cara chamado Dias Gomes. Ele tinha escrito um capítulo da novela e ele entrou numa loja para fazer uma compra e estava escutando o pessoal, a caixa, com a vendedora, falando da novela à noite, o que ia acontecer e tal. Aí a menina falou uma coisa que ele correu para casa para mudar. Mas não sei o que. Então ele falou, caramba, o que o público está achando? Ele fez a compra e tal, foi para casa, escreveu o capítulo, mudou o capítulo para ser gravado e 4 dias depois aconteceu o que a garota tinha falado e o negócio engrenou. Porque o personagem não estava decolando. E a garota, ele ouviu a garota falar e aquilo deu um up no personagem. Você sabe que isso acontece? Acontece. Deu um up no personagem. Ele conseguiu olhar com o olhar do espectador. Do espectador, que às vezes nos falta isso. Entendeu? Então eu tenho essa visão porque vi muito isso acontecer. Você vai falar comigo, você vai fazer o feedback, pastor, isso. Eu não vou dizer para você, não. É isso. O próprio Ricardo aqui, quando eu cheguei, conversei com ele aqui sobre o podcast, como eu queria e tal. Eu falei para ele, não, vou fazer ao vivo. Ele, pastor, ele tem maior calma. Pastor, ao vivo é complicado, pastor. Ao vivo, não sei o quê. Não, mas eu tenho experiência de rádio, eu faço, não, pode deixar. Tá bom, ele é o cliente, né? Ele sempre tem razão. A produtora falou a mesma coisa. Falou, pastor, tu vai se arriscar, mas tá bom, já que o senhor quer fazer ao vivo, faz ao vivo. Tolinho, primeiro programa que eu fui fazer ao vivo, não, minto, eu já tinha, eu entendi que o melhor seria gravar, mas o primeiro programa que a gente estava programado aqui, o que aconteceu? Era às 3 horas da gravação, 1h da tarde a convidada me liga, eu não vou poder não, porque na Barra está muito engarrafamento. Falei, caramba, se eu tivesse feito ao vivo, marcado ao vivo, já ia pagar mesmo, quer dizer, eu tinha perdido dinheiro. E fora a audiência, que já fica esperando, né? Entendeu? Então, eu rápido aqui agi, montei outra coisa, então, e aí a gente conseguiu fazer o primeiro programa. Mas você precisa ouvir. E as pessoas não querem ouvir, porque elas sabem tudo, principalmente os jovens. Dentro do nosso podcast, a intenção é mostrar. Você precisa ouvir. Dá ouvidos para quem sabe. Essa experiência mesmo, né? A gente não quer que vocês errem também, porque a gente já errou muito. A gente aprendeu no peito e na raça. E eles não, eles têm tudo aqui, tudo para ajudá-los num caminho que eles não vão errar mais. Como a nossa pastora Luciana disse. Ensina a criança o caminho que ele quer andar, porque quando for grande, não vai se desviar dele.
É essa a questão. Vivi, também quero te agradecer, Luciana, obrigado. Vivi, você, não vou agradecer, porque você faz parte dessa comunidade. E você vai estar aí conosco, entregando esses conteúdos e ajudando a gente a disseminar essa questão do carinho, do amor que a gente precisa ter, mudar o olhar para os nossos idosos. Muito feliz em poder concretizar e mostrar para as pessoas que cuidar de idoso é algo primordial e quem ganha mais somos nós, que oferecemos esse cuidado, que recebemos tudo de volta em troca, carinho, atenção, amor. E é isso aí, eu só tenho a acrescentar, mostrando esse universo dos cuidados aos idosos. Para mim vai ser um prazer poder ter esse canal aqui, Velha Guarda, para poder mostrar que a Velha Guarda está muito ativa e tem muita coisa a acrescentar nas nossas vidas. Opa, que bênção, que bênção. É verdade, é Luciana? envelhecer sem ficar velho. Envelhecer sem ficar velho. Muito obrigado. Gostei do também, novo. tá? E eu tenho certeza que você vai voltar. Deus é bom. Deus é bom. Vai aparecer nos créditos ali, ó. Com certeza. Assessora de Eu imprensa. aprendi hoje a reformular. Deus une pessoas para cumprir propósitos. Olha, viu? Tá vendo? Isso aí. Pastora, ela se liga no mistério. Ela se liga no mistério. Meus amados, muito obrigado por vocês estarem. Aliás, uma outra coisa que eu tenho aprendido, a gente não fala obrigado. A gente diz, eu sou grato. A gratidão é a maior dádiva que Deus quer de nós. Gratidão. Ele não quer o obrigado, porque fica pesado. Você passa que você não tinha saída, não tinha escolha. E o livre-arbítrio é justamente te dar o direito de ter a tua escolha. Você pode escolher fazer o certo ou fazer o errado. Você pode escolher ficar nas trevas, ou ir para a luz. Então você não é obrigado. Você precisa ser grato. Eu sou grato a ti, Senhor. Muito obrigado, mas eu não quero ser obrigado. Eu quero ser grato. Sempre mais grato a ti. Fiquem em paz. Que o Senhor vos abençoe sempre. Fiquem com Deus e glória a Deus.